Você fica pensando no seu futuro? Quando eu digo pensando, não é planejando, colocando as coisas na agenda. Não, isso aí é bacana, isso aí é lícito. Jesus mesmo falou, olha, quem é que vai construir uma torre e não se planeja antes? Então tá certo, tem que se planejar. Mas eu quero dizer o seguinte, você perde noites de sono pensando no seu futuro? Você arranca os cabelos pensando no seu futuro? Você vive angustiado porque está pensando no seu futuro? Você deixa de viver o presente em nome de pensar no futuro? Aí já é um problema. E a Bíblia nos fala que a melhor solução para esse problema é confiar naquele que já viu o nosso futuro. É sobre isso que eu vou falar agora, neste Café com Fé desta segunda-feira, dia 6 de julho de 2026. Eu sou o Pedro Quintão e eu tenho uma palavra do Senhor diretamente para o seu coração. Vamos lá. Olha só o que o apóstolo Paulo fala na sua carta aos Romanos, capítulo 8, verso 37. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Paulo nos chama de mais que vencedores. Bacana, não é? Só que quem falou isso, que nós somos mais que vencedores, é um cara que foi apedrejado, foi açoitado, sofreu naufrágio, sofreu picada de cobra, foi preso injustamente e, por fim, morreu decapitado em Roma, a mando do imperador Nero. Mas, mesmo assim, ele falou que nós somos mais que vencedores. Ora, bolas, por que uma pessoa que viveu poucas e boas, tudo isso que eu descrevi agora, falou que nós somos mais que vencedores? Era para ele estar ali revoltado com a vida, não é? Reclamando, falando que, poxa, o mundo tá difícil, etc., a vida tá ruim e tal. Sabe por que Paulo não foi por essa linha, mas declarou que nós somos mais que vencedores? Porque Paulo confiava naquele que já sabia o seu futuro. Paulo sabia que a história, a sua vida, enfim, não estavam nas mãos de um destino cego, mas sim nas mãos do Criador e sustentador de todo o universo. Paulo sabia que o seu futuro poderia ser um mistério para ele, porque ele estava preso no presente, como todo ser humano. Mas para Deus não era. Como dizia o Billy Graham, eu já li a última página da Bíblia. Tudo vai terminar bem. Confiar em Deus significa entender que Deus, Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim. E como diz o salmista, Ele já escreveu todos os nossos dias no livro da vida. Que Deus, Ele governa o universo, governa a história. E que não cai uma folha da árvore se essa não for a vontade de Deus. Então não há o que temer, não há por que temer. É por isso que Davi pôde dormir tranquilamente, mesmo sendo perseguido pelo seu filho Absalão. Aí lá no Salmo de número 3 ele falou, olha, eu durmo em paz e acordo em paz, porque era o Senhor que guardava Davi. Por mais que Absalão falasse, olha, eu vou acabar com você, Davi. Davi não tinha o que temer, porque a decisão final
Quem dá e quem tira a vida, como disse Ana no seu cântico, é o próprio Deus. Então Paulo não tinha o que temer, porque era Deus que estava no controle. E quando chegasse o seu último dia de vida nessa terra, na verdade não era o fim, era apenas o começo. Porque o fim dessa vida é o início da verdadeira vida. É a porta de entrada para a eternidade. E como disse o próprio apóstolo, viver é Cristo e morrer é ganho, morrer é lucro. Então se eu vivo para Cristo. Quando eu morrer, eu vou voltar para Cristo, eu vou voltar para casa. Então não há o que temer, não há do que ter medo, não há por que ter medo. Deus já viu o nosso futuro. Ele sabe o nosso futuro, Ele escreveu e desenhou a nossa história, Ele nos guarda, nos guia, nos direciona conforme os seus desígnios, para vivermos o propósito que Ele mesmo estabeleceu para a nossa história. Portanto, meu irmão, minha irmã, não tema, confie naquele que já viu o seu futuro. Amém? E se você foi abençoado, edificado com essa palavra, deixe o seu like, a sua curtida e mande essa mensagem para alguém. Tudo isso ajuda a disseminar o Evangelho e você vai estar sendo usado por Deus para levar uma palavra de bênção para alguém que está precisando. Se inscreva no canal também, se você está pelo YouTube, e nos acompanhe pelo Spotify da mesma forma, ok? Que Deus te abençoe grandiosamente e até a próxima.